Fala, meus queridos, tudo tranquilo, tudo beleza? Meu nome é Felipe Pena e sejam todos muito bem-vindos ao canal Matematicagem. Aqui é o lugar para você que quer se tornar uma pessoa melhor na matemática e alcançar seus objetivos, tá? Sendo eles passar no vestibular, passar no concurso e ter uma maior qualidade de vida, beleza? Ou até mesmo se tornar uma pessoa melhor na matemática, tá bom? Hoje a gente vai trocar uma ideia, bater um papo sobre lei dos senos. A gente vai conversar um pouquinho sobre e fazer dois exercícios que eu preparei para vocês, tá bom? Esses dois exercícios foram retirados de um material exclusivo que eu envio para o pessoal lá do Telegram, tá bom? Se você quiser entrar no grupo do Telegram, é só ir na descrição desse vídeo que você vai encontrar o link, tá bom? É totalmente gratuito e lá é uma comunidade para a gente bater um papo, trocar uma ideia. Direto o pessoal manda questões lá que estão com dúvida, bastante gente responde, eu mesmo respondo, mando vídeos resolvendo, tá? Então, se você quer entrar para o grupo do Telegram, é só ir na descrição, o link tá lá, link para o Telegram, é só clicar e é totalmente gratuito, beleza? Mas sem enrolação, já bora começar esse vídeo de uma vez por todas. Primeiro papo que a gente tem que trocar uma ideia aqui é o que é a lei dos senos. Vamos supor que a gente tem um triângulo aqui, tá? Vou desenhar assim em régua mesmo. E a gente tem a seguinte relação. A gente tem, ó, esse triângulo formado pelos vértices A, B e C, tá bom? E esses vértices A gente tem o ângulo alfa, o ângulo beta e o ângulo gama, por exemplo, tá? O que a gente tem? Esses são os vértices A, B e C, e a medida do lado é o seguinte, ó, o ângulo alfa está olhando para esse lado. Então, a medida desse lado é igual ao nosso Azinho. O ângulo beta, que pertence ao vértice B, está olhando para esse lado. Então, a medida desse lado é igual ao nosso Bzinho. E o ângulo gama está olhando, que pertence ao vértice C, está olhando para esse lado, que a medida vai ser Czinho. E qual que é a sacada, qual que é o macete da lei do seno? Então, ó, vamos pensar o seguinte, o Azinho, o ângulo correspondente é o alfa, o Bzinho, o ângulo correspondente é o beta e o Czinho, o ângulo correspondente é o gama. Então, a lei dos senos nos dá a seguinte relação. A medida de Azinho dividido por seno de alfa é igual à medida do Bzinho dividido por seno de beta, que é igual do Czinho dividido por seno de gama, tá bom? Então, por exemplo, quando a gente quer descobrir ou a medida A, B e C, ou o valor do seno dos ângulos, a gente pode recorrer a essa seguinte relaçãozinha aqui, que recebe o nome de lei dos senos, beleza? Então, agora que a gente fez uma breve introdução, a gente já vai começar a resolver as questões. Tranquilo? Então, antes de começar a resolver as questões, se você gosta dos nossos vídeos, se você acha que eles são interessantes para você, não esquece de deixar o like e verificar se você já é um inscrito do canal, tá bom? Porque mais de 75% do pessoal que assiste os nossos vídeos ainda não se inscreveu e é totalmente gratuito e ajuda bastante o nosso crescimento aqui dentro da plataforma, beleza? Então, bora para a primeira questão. A primeira questão é uma questão da Mackenzie, que fala o seguinte: três ilhas A, B e C aparecem num mapa em escala 1 para 10.000. O que significa um mapa em escala 1 para 10.000? Vamos supor, por exemplo, a minha cidade que eu moro é Votuporanga, tá? É impossível a gente colocar a cidade de Votuporanga inteirinha do jeito que ela é representada num papel. A gente precisaria de um papel muito grande. Então, o que a gente faz? A gente faz em escala, tá? Lógico, no papel vai ter as representações da cidade de Votuporanga, só que a gente tem que reduzir bastante as medidas reais para que a gente consiga representar a cidade de Votuporanga nesse pequeno pedaço de papel que a gente tem. Então foi isso que ele fez. Ele fez uma escala de 1 para 10.000, onde 1 centímetro representado no desenho é igual a 10.000 centímetros na vida real. Beleza? Porque, por exemplo, a região das três ilhas é uma região muito grande. Então ele usou essa relação de escala para conseguir representar de uma forma bem de boa aqui no nosso exercício.
tá bom? Então, das alternativas, a que melhor se aproxima de distância entre as ilhas A e B é. Então, ele quer essa distância aqui, ó. Ele quer essa partezinha aqui, beleza? A gente vai chamar, ó, vértice C. Esse daqui vai ser o nosso Czinho, tá bom? E esse ângulo aqui, como que a gente consegue descobrir ele? A gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180. Então, isso mais o nosso gama, que eu vou chamar de gama, tem que dar 180, beleza? Então, a gente vai fazer o seguinte, para começar o exercício. A gente tem que 30 graus mais 105 graus, deixa eu dar um zoom para ficar melhor, mais o nosso gama é igual a 180 graus. Então, vai ficar que o gama é igual a 180 graus menos 135 graus, que é igual a 45 graus, beleza? Agora, a gente vai partir para a nossa lei dos senos. A gente quer descobrir a medida C e a gente tem as informações agora do ângulo alfa, do ângulo beta e do ângulo gama. Deixa eu só apagar aqui e colocar o valor do ângulo gama que a gente descobriu, que é 45 graus. Então, como que a gente vai fazer? Ó? Partindo para a relação da lei dos senos. A gente tem que o Azinho sobre o seno de gama é igual a Bzinho sobre seno de beta, que é igual a Czinho sobre seno de gama, tá? Então, Azinho sobre seno de alfa, Bzinho sobre seno de beta, Czinho sobre seno de gama. A gente quer descobrir o Czinho, que é a distância de B a A. Então, a gente quer descobrir esse aqui, tá bom? Então, a gente vai usar o seno de beta e o valor de Bzinho que a gente tem, que é 12. Então, vai ficar da seguinte maneira a nossa resolução aqui. A gente vai usar apenas essa partezinha da relação, tá bom? Só apenas essas duas igualdades aqui. Então, a gente vai usar o Bzinho, que é o nosso 12, 12 sobre seno de 30 graus, é igual ao que a gente quer descobrir, sobre o seno de 45 graus, tá bom? A gente sabe que o seno de 30 é meio, então é 12 sobre meio, e o seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Beleza. Então, como que vai ficar isso aqui? A gente tem que o C vezes meio, né? C vezes meio é igual a 12 vezes raiz de 2 sobre 2. Aqui a gente pode simplificar, beleza? Então, vai ficar meio C é igual a 6 raiz de 2, que vai dar que o nosso C é 12 raiz de 2. Beleza. Agora que vem aqui a sacada que o exercício não forneceu para a gente, tá? A gente vai adotar a raiz de 2 como 1,4. Então, como que vai ficar? O nosso C vai ser 12 vezes 1,4. Muito importante isso. Fazendo a continha aqui, ó, 12, 1,4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. 2 e 1. Então, vai dar 8, 6 e 1, 16,8. Tá bom, mas vocês estão vendo aqui que nas alternativas não tem 16,8 centímetros. Por quê? Isso daqui está representado em escala. Então, a cada 1 centímetro, a gente tem 10.000 centímetros reais. Agora, 16,8 a gente vai ter x. Então, como que a gente descobre esse valor na medida real? A gente vai fazer 16,8 vezes 10.000, tá? Fazendo isso, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar 4 casas para a direita. Então, vai ficar 16,8. 4 casas, 1, 2, 3, 4. Que vai dar aqui para a gente 168.000 centímetros. Passando para metros, a gente tem 1.680 metros. Passando para quilômetros, cada quilômetro equivale a 1.000 metros, a gente tem 1,68 quilômetros. E a alternativa mais próxima de 1,60 quilômetros é a alternativa E, 1,7 quilômetros. Beleza, meus queridos? O que vocês acharam dessa questão?
fácil, média, mediana, deixe aí nos comentários que eu vou responder todo mundo. E se tiver qualquer dúvida dessa questão, é só deixar que eu também vou responder o mais rápido possível, tranquilo? Agora a gente vai partir para a nossa segunda questão de lei dos senos. A nossa segunda questão é a seguinte, ó. No triângulo a seguir, determine a medida do lado AC, que é o x, tá? Mas eu vou trocar isso aqui, ó, porque é o lado pertencente ao vértice B. Então a gente vai chamar de Bzinho, tá? Só para ficar igual à nossa introdução de lei dos senos. Tendo em vista as medidas presentes nele, então 10 centímetros é a medida BC. E use raiz de 2 igual a 1,4 e raiz de 3 igual a 1,7, tá? Então o que a gente vai fazer? Relembrando de novo a relação de lei dos senos. Vai ficar Azinho é igual ao seno de alfa, que é igual a Bzinho sobre o seno de beta, que é igual a Czinho sobre o seno de gama. Aqui a gente tem a medida do Azinho e quer descobrir o Bzinho. Então a gente vai usar só esses dois aqui, tá? O Czinho a gente não vai usar nesse momento. Então vai ficar o seguinte, Azinho, que é 10, sobre o seno de 60 graus, é igual ao Bzinho que a gente quer descobrir, sobre o seno de 45 graus. A gente sabe que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, e o seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Então vai ficar o seguinte, ó. O Bzinho que a gente não conhece, vai descobrir, vai ser igual, ó, Bzinho vezes raiz de 3 sobre 2, que é igual a 10 vezes raiz de 2 sobre 2. Vamos simplificar o 10 com o 2. Vai ficar raiz de 3 sobre 2 Bzinho é igual a 5 raiz de 2. Agora a gente multiplica o 2, vai ficar 10 raiz de 2 dividido por raiz de 3. Tá bom? 10 raiz de 2 dividido por raiz de 3. Aqui o correto seria racionalizar para a gente tirar essa raiz de 3 dos denominadores. Mas como ele já deu para a gente os valores aproximados de raiz de 2 e de raiz de 3, a gente já pode simplesmente substituir, tá bom? Então 10 vezes 1,4 dividido por raiz de 3, que é 1,7. Se a gente multiplicar 10 vezes 1,4, a gente tem o valor de 14 dividido por 1,7. E fazendo essa divisão, a gente tem o resultado de 8,23. E como as medidas estavam em centímetros, sai em 8,23 centímetros. Então a alternativa correta, a alternativa A. Tranquilo? Então o videozinho de hoje foi para a gente revisar um pouquinho da lei dos senos, tá? Se você gostou desse vídeo, tá? Por favor, aperte o dedo nesse like e manda para os seus amigos que estão estudando com você, que têm os mesmos objetivos que você. E também não esquece de verificar se você já é um inscrito. A gente está com a meta de bater 3.000 inscritos até o final desse ano. Então, por favor, nos ajude a alcançar essa meta, beleza? Valeu e até a próxima.